professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, a lição de jovens, última lição de 2024, hoje é dia 29 de dezembro de 2024, quarto trimestre terminando. Já quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui conosco, participando, e trazendo, né, a sua oração, a sua colaboração aqui para o nosso canal. Isso é muito bom. Deus te abençoe, Deus te recompense. Continue orando por nós, continue incentivando outras pessoas a se inscreverem no canal. Isso é muito importante. Temos uma meta de chegar ao dia 31 de dezembro, 5.000 inscritos. Nos ajude em oração e ajude também com a sua colaboração. Isso é muito importante. Bom, deixe também o seu gostei, deixe algum comentário, isso é muito importante para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e ela leve esta videoaula mais longe. Quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecido Amaral, por esse espaço para nós fazermos aqui o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, sua esposa, sua família. Também irmão Josué, marido da Marilena, da congregação do BNH, que tem nos ajudado aqui, fazendo um tablado carpetado, um fundo. Isso é obra desse homem. Deus abençoe o irmão Josué, irmão Reginaldo. Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos, meus amigos e irmãos que têm nos apoiado, alguns até mesmo financeiramente, outros com oração, com apoio. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Aqui embaixo tem uma playlist, se você perdeu alguma aula, é só ir até lá e assistir para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Se quiser também ser um colaborador, como o irmão Josué, como o irmão Reginaldo, aqui embaixo tem o número do celular, é a chave Pix, o DDD é 11, você também pode mandar a sua contribuição. E se você puder ser nosso patrocinador e quiser, entra lá no nosso e-mail, aunol@yahoo.com.br, eu vou soletrar, albruno@yahoo.com.br, e venha ser um nosso patrocinador. Nós estamos precisando de você e a obra de Deus carece de investimento. Vejamos a lição 13, a última lição, 29 de dezembro de 2024, protegendo-se com integridade na sociedade. O texto principal está em Provérbios 28, 12, que diz: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Resumo da lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Os objetivos dessa lição: primeiro, apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social. Segundo objetivo, saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos da sociedade. E terceiro objetivo, conscientizar de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente, ou seja, há que produzir frutos. Texto bíblico, Provérbios 23, do 17 ao 21, e Provérbios 24, versículos 1 e 2. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor. Antes se no temor do Senhor. Todo dia. Porque deveras há um fim bom, não seja malograda a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Eu estou olhando aqui porque tem uma outra lição parecida.
Igualzinho, a lição de número 11. A 11 e a 13, o texto bíblico é muito parecido. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. É o mesmo texto bíblico da lição de número 11. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Vejamos, não vivemos sozinhos, isolados, mas vivemos em sociedade. Por isso, somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade. Integramente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto dessa nossa lição. Primeiro, sabedoria, prudência e sociedade. Como é que é isso? Vejamos. Cada um desses versículos, do 2 ao 12, considera, eles são interpretados em conjunto, né, os intérpretes, e mostram um componente ideal de sociedade, como deveria e como deve ser a sociedade. O contexto mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira, uma sociedade organizada, é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Então, que as pessoas daquela sociedade, elas sejam justas, elas sejam íntegras, elas sejam pessoas corretas. O versículo 2 revela que, por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os príncipes são destronados. Mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Então, isso é um princípio básico. Aqui a sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. A sociedade, ela tem que ser liderada por pessoas prudentes, por pessoas sábias. Essa percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo quando os justos triunfam e mostra a apatia das pessoas quando os injustos se levantam. Portanto, a sabedoria e a prudência são virtudes que se desenvolvem na vida interior e, ao mesmo tempo, se manifestam na vida exterior e no convívio social. Eu não posso dizer que eu sou sábio dentro de casa sem ninguém ver nada que eu faça que reflita que eu tenha a sabedoria. Número 2, quando a injustiça prospera. Esses versículos 3, 6 e 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com outros pobres. Então, vejamos, o contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. Então, quando você tem governadores, que não têm sabedoria e integridade, o pobre ele vai ser vilipendiado, vai ser oprimido, vai ser deixado de lado. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. Então, já não bastasse o poder dominante oprimindo o pobre, tem outros pobres que se aproveitam da situação
para oprimir outros pobres, né? O perverso se envaidece com as suas riquezas, a ganância e os abusos dos juros são insaciáveis, as pessoas se tornam gananciosas, e os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. Elas estão contentes em si mesmas. Então, uma sociedade assim se apressa para a autodestruição. Quando há isso aqui, a sociedade está caminhando para uma tragédia, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Então, as pessoas que vivem desse tipo aqui, elas estão afrontando diretamente a Deus. Quando não há compromisso com a lei de Deus, em Provérbios está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus e por isso têm no temor do Senhor a base moral e espiritual para toda a sua atitude na vida. Então essas pessoas, a base delas é a moral, o temor do Senhor. Assim os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, como, por exemplo, a sabedoria e a integridade. Então, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus são pessoas que não se comprometem com a verdade, com a sabedoria, com a integridade. As pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus, nem entendem o que é justiça, nem buscam ao Senhor de todo o seu coração. Então são pessoas que estão afastadas de Deus. São pessoas gananciosas e soberbas que não guardam a lei de Deus há muito tempo. E os que têm uma falsa aparência de piedade, são pessoas fingidas e praticam todas essas injustiças, simplesmente têm suas orações como abomináveis diante de Deus. São pessoas hipócritas, falsas. O versículo 10 confirma que os íntegros herdarão o bem, mas os que procuram desviar os retos da sua integridade sofrerão as consequências. Deus não se deixa escarnecer. Dessa forma, o contexto de Provérbios 28, 2 e 12 deixa muito claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Se não houver prudência e sabedoria, a sociedade ela vai sofrer as consequências no futuro. Número 2, o justo diante dos valores opostos da sociedade. E os justos, como é que faz diante das injustiças? Primeiro, as questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Todo mundo está discutindo sobre isso. Por causa delas, surgem ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para as injustiças. Diante desse quadro, como o jovem cristão deve se posicionar? Vejamos. À luz da lição de Provérbios, a maneira de um jovem ou uma jovem cristã atuar na sociedade tem a ver com apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida a veracidade da mensagem que ele carrega consigo, ou seja, viver o evangelho, viver a palavra de Deus. Um jovem que pensa biblicamente, que pensa de acordo com a palavra, nunca reduzirá o problema social a uma mera questão. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo.
Logo, a solução para esse problema não se reduz ao programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. Tá? Então, não é só uma questão ideológica, é uma questão moral. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do pobre e, consequentemente, sua posição na sociedade. Além disso, suprir as necessidades básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja no primeiro século, também está na ordem do dia para um autêntico cristão. Então, ajudar o próximo, amar o próximo, socorrer o próximo e o necessitado, o mendigo, tá? Isso faz parte do dever cristão. Isso nada tem a ver com política. Agora, quem tem a política, esse braço, e pode fazer algo, amém. Mas isso não resolve o problema do homem. Tá? Diante da corrupção, o que nós, jovens, o justo, deve fazer? O problema da nossa sociedade não se resume a questões sociais. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. Tá? Então, está sendo feito todo um trabalho na sociedade para desconstruir as famílias e desconstruir aquilo que nós entendemos ser gênero masculino e gênero feminino. Nesse sentido, então, um jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele ou aquela que não se envergonha do compromisso ético do evangelho em toda a esfera da sua vida. Então, ele tem que dar um claro testemunho do que ele pensa, e o que ele pensa é o que a Bíblia diz. Assim, perseverar num estilo de vida frontalmente oposto ao mundo nada tem a ver com desrespeitar pessoas, não é isso que nós pregamos, mas manter um compromisso inegociável com Deus, sem amar o mundo, apesar de vivermos no mundo. Tá? Então não temos que desrespeitar ninguém, mas devemos nos posicionar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Tocando o mundo das pessoas, um jovem cristão sábio e prudente, com uma boa consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, né? Pois sabe que esse tipo de utopia é ilusão. Ninguém transforma o mundo. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossas possibilidades que só será possível com o retorno glorioso de nosso glorioso Salvador Jesus, para implantar pessoalmente o seu reino visível aqui neste mundo. Contudo, isso não significa que não podemos ser instrumentos de Deus para transformar as almas das pessoas. Isso a gente pode fazer, pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus. Isso é perfeitamente possível. Deus conta conosco para essa tarefa. Quando servimos alguém em sua necessidade, somos instrumentos transformadores do mundo de uma pessoa. Então, a gente tem que começar por uma pessoa. Não adianta querer transformar o mundo. Vamos transformar a vida de uma pessoa primeiro. Quando damos suporte ao próximo que está passando por uma tentação ou qualquer luta pessoal, é uma alma que estamos tocando. É uma transformação que está acontecendo, pois Deus está nos usando como um instrumento. Olha que coisa maravilhosa. Quando o nosso discurso é respeitoso, quando nossa resposta sobre a nossa fé é carregada de um espírito manso, podemos tocar o coração das pessoas
com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, suas vidas podem ser radicalmente transformadas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas. Então, o objetivo do cristianismo é alcançar as pessoas para a salvação eterna, para a vida eterna. Isso nós temos a mensagem para levar. Número 3, estamos terminando esse trimestre. Quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Vale a pena ser íntegro, ser justo, ser correto? O que você acha? Diz aqui. Vê se vale. Diz aí o que você pensa. Vale a pena ser uma pessoa direita? O texto de Provérbios, nessa lição, nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Está lá dentro. Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, ou seja, em todas as áreas da sociedade há impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. A gente corre o risco de perdas. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Olha que coisa tremenda. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como o início e o fim de tudo. O ser humano que não teme a Deus, que não respeita a Deus, que não ama a Deus, não temerá também os outros. Essa é a grande diferença entre cultivarmos valores que começam e terminam em Deus e observarmos valores meramente criados por uma ética humana, frutos de uma perspectiva antropocêntrica. Então, os valores que vêm de Deus e que terminam em Deus são valores eternos, diferentes de valores criados por um filósofo, por um ser humano, seja ele quem for, o nível intelectual que ele tiver, porque são valores humanos e o ser humano é corrupto e corrompido. Tá? Então, vale a pena ser íntegro? A resposta é. Número 2, sabedoria, amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem o amor pelos mandamentos de Deus. Na Bíblia, a sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. É quando nós amamos a Bíblia é que começa o temor do Senhor. Isso significa dizer que não basta conhecer os mandamentos de Jesus. É preciso amá-los e cumpri-los, viver os mandamentos. Nesse caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Guardar os mandamentos é amar a Jesus, João 14, 21. E quando amamos o Senhor Jesus, desejamos ser seus discípulos, desejamos imitá-lo em sabedoria, integridade, verdade, justiça e paz. Nós queremos ser iguais a Jesus, o nosso Salvador. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Ele é a verdadeira sabedoria. Podemos ser mansos, porque ele foi manso. Podemos ser humildes, porque ele foi humilde. Mateus 11, 29. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Jesus, ele é perfeito. Então, nós podemos seguir os passos de Jesus. Número 3.
sabedoria e integridade para servir à sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com o serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. Olha o que ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos de Jesus. No lugar de responder o inimigo na mesma moeda, socorrê-lo quando ele precisar. Romanos 12, 20. Tratar com respeito os idosos, os mais velhos. Tratar com respeito as pessoas do sexo oposto. Então, se eu sou homem, tenho que tratar as mulheres com respeito. Se você é uma mulher, trate os homens com respeito. Fazer o bem como um compromisso ético de fazer a coisa justa. Você sabe o que tem que fazer. Vai lá e faz, para a glória de Deus. Servir a sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, está falando da sociedade, mas também não merecíamos que o nosso Senhor Deus nos servisse e desse a sua vida por nós. Mas ele o fez. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que seu dever seu dever servir o outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir. Então, o que é a sabedoria e a integridade? É servir o outro. É amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos mandou. Tá bom? Assim, nós terminamos a lição 13. Parabéns, mais uma vez, por você ter ficado até aqui. Do dia 29 de dezembro de 2024, a lição de jovens, protegendo-se com integridade na sociedade. Não se esqueça, incentive outras pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Vamos bater aí a marca de 5.000 inscritos até 31 de dezembro de 2024. Conto com a sua ajuda, com a sua oração e com a sua cooperação. Deus abençoe a todos, um abraço apertado e até o próximo trimestre, se Deus quiser.